Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro. Você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje, vamos falar de críticas de Taleb, uma análise profunda do Bitcoin. E comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. No Twitter, @investidordesk, DESC, porque não coube descentralizado. É isso aí. E não cabendo, não, não coube elogios ao Bitcoin num artigo que o Taleb fez, né? Colocando uma série de questões e levantando uma série de pontos negativos do Bitcoin, no final das contas. Enfim, com dados e análises estatísticas de alguns pontos, mas a gente trouxe aqui, vai trazer aqui no Bloco Podcast alguns apontamentos, lógico, baseados no bom senso e entendendo que algumas críticas dele são realmente válidas, né? E concordamos com elas. E isso é importante, né? Entender que a habilidade mais difícil a ser construída em algumas situações, né, de fanatismo é justamente o bom senso, né? Entender o outro lado, entender que aquilo que se escolheu para investir não precisa ser perfeito, não precisa ser divino, né? E principalmente não precisa ser eterno, né? Não precisa ser sempre ele o melhor. Então é por isso que a gente pensa numa estratégia inteligente de diversificação para aproveitar as melhores oportunidades, inclusive do mundo Fiat, como também fizemos episódio recente sobre empréstimos, né, Felipe? Com certeza. É. Bom considerar tudo isso. Cara, eu posso começar falando de Taleb? Eu gosto dele. Uhum, Assim, por favor. o que acontece? Não é que eu gosto dele, né? Eu já gostei mais. Eu li as obras dele. O livro dele mais proeminente é a lógica do cisne negro, né? Acho que é isso, a lógica do cisne negro, e tem também aquele que é o Barbel, a teoria Barbel lá. Enfim, são bons livros com boas ideias. É algo mais comum entre o pessoal dos investimentos tradicionais, e há algum tempo atrás o Taleb ele era mais pró-Bitcoin. Ele, depois de um tempo ele virou, né? Sim. Sei lá, o que aconteceu na vida dessa Acho que teve pessoa. até uma treta com o Urich em mídias sociais. Acho no Teve, Twitter. Né, no X teve alguma coisa nesse sentido. Na época era Twitter, teve. né? É, enfim, bobeiras e tal. A grande questão assim, que ele tem boas ideias acerca de mercado que não devem ser menos valorizadas só porque ele é contrário ao Bitcoin, tá? Eu acho que as teses dele são boas, elas se aplicam em muita coisa e a gente tem que continuar avaliando. Beleza. Feito esse adendo, Uhum. o, a, Importante. que, a questão do episódio é a gente trazer algumas críticas de Taleb, que assim como toda crítica, é válido a gente refutar ela aqui, para que você consiga entender, para que você consiga estar munido de argumentos para se alguém algum dia chegar para você e falar o que ele falou, talvez, você saiba explicar o contrário, você saiba explicar por que aquela pessoa está errada. Então, assim, veja esse episódio dessa forma, Sim. como uma maneira de você aprender mais sobre o próprio Bitcoin. E a gente vai pegar, né, no caso, as críticas de Taleb para isso. Sim, propriamente, às vezes a pessoa não está errada, mas mostrar um outro ponto de vista, não necessariamente antagônico, mas que Uhum, pode te levar a caminhos diferentes a partir das premissas, né? claro. O primeiro
ponto que ele fala, né? Importante, assim, que a gente vai trazer num episódio, né? Veja bem, o artigo é muito completo, então não vamos trazer, esmiuçar ponto a ponto, como a gente fez com respondendo a área Bitcoin, né? Não vamos fazer desta forma dessa vez. Mas um dos principais argumentos dele é que o Bitcoin não possui valor intrínseco, né? E a sua valorização é sustentada unicamente pela fé dos investidores. A gente fez um conteúdo maior sobre isso, explicando tudo, né? A monetização da energia em bilhões de dólares da energia elétrica, né? Uma indústria que vem crescendo muito, vem se especializando muito, vem inclusive se centralizando muito, dado ao modelo do Bitcoin, temos críticas sobre isso, mas claramente não é uma indústria ignorável, né? Lógico que ela pode surfar eventualmente nesta onda do preço, mas desde a sua primeira transação das 10 mil pizzas, o valor de monetização do Bitcoin sempre esteve atrelado ao bottom, né? Ao bottom line, ao mínimo do custo de energia para a mineração. Isso sempre foi um critério do Bitcoin. Agora ainda existem outros, né? O preço do equipamento para mineração, mas é importante que tenha claro que a mineração e a monetização dessa energia sempre vai ser um mínimo de viabilidade do Bitcoin, porque se cair abaixo disso, as pessoas simplesmente vão desligar e aí a rede começa a sofrer com a insegurança de ter pouco hash rate. Para vocês terem uma ideia, né, um ponto, nos últimos 12 meses, ou seja, do meio de 2023 para agora que estamos no meio de 2024, a eficiência dos ASICs de mineração dobraram. A recompensa caiu pela metade, o que significa que a rentabilidade média dos mineradores está constante, né? Principalmente porque o preço teve uma apreciação também em relação a isso. Então, os mineradores estão conseguindo ter o seu sustento, né? As fontes mais baratas de energia estão sendo cada vez mais procuradas, e isso se encontra muitas fontes renováveis de energia. Então, temos sim uma indústria bilionária não só na monetização da energia, como na produção de equipamentos, né? Nós temos hoje tecnologia de 3 nanômetros, que é a mais avançada que tem na fabricação de chips, em situações de uso exclusivo para ASICs de mineração de Bitcoin. Então, assim, nós temos a tecnologia de processamento hoje sendo utilizadas na forma mais avançada que nós possuímos para dedicados à produção de mineração. Então, há uma indústria, não é? Há um valor intrínseco nesta... Não é intrínseco, né? Mas há um valor nesta energia, há um valor na monetização dessa energia que sustenta uma atividade industrial. Duas, na verdade. Cara, e assim, o que eu adicionaria? Você fala mais pro lado da mineração, né? Porque você gosta disso. O que eu falaria, né? Que eu gosto de ver é comum a gente ver isso, o pessoal falar do valor intrínseco, né? E antes de começar essa discussão, a gente tem sempre que lembrar que o valor é algo subjetivo. Eu valorizo muito o brinco da minha avó. Você não valoriza? Para mim vale muito, para você não vale nada. Então, assim, o valor é subjetivo. Eu acho que o Bitcoin tem valor, você pode não achar que não tem. Não tem problema, tá? E aí, quando ele vem com essa ideia, né, de que não tem um valor intrínseco e a valorização do Bitcoin é puramente fé de quem compra, né, que quer vender mais caro, eventualmente, para alguém no futuro. Você mostrou, né, a parte do valor intrínseco atrelado, né, à energia, e o ponto que eu gosto de trazer nessa discussão, e que, assim, eu acho que às vezes as pessoas, elas meio que esquecem,
é a questão da oferta e demanda. O que a gente tem ali é uma demanda elevada por um determinado bem. Para algumas pessoas tem um valor, para outras pessoas tem outro valor, mas você tem uma demanda por isso. Essa valorização é sustentada porque esses caras querem vender no futuro e ganhar em cima dos outros e tal? Não sabemos, porque são muitas pessoas com ideais diferentes. Igual eu tô falando, tem gente que investe para ganhar dinheiro para amanhã, tem gente que compra Bitcoin porque não quer ter real. Então, assim, são motivações distintas. Então, eu acho que, assim, você falar que a valorização do Bitcoin é pura e unicamente fé de investidor é você negar o fato de que você tem um ativo assim como se fosse o ouro, assim como se fosse a ação da Petrobras, aonde se tem muitas pessoas querendo comprar, você tem uma valorização, pronto. Se você for usar essa ideia, né, de que, não, isso aí é puramente fé de investidor, você não compra nada, você não compra nenhum ETF na Bolsa Americana, você não vai comprar, sei lá, nenhum índice de nada, você não vai comprar nenhuma ação, nenhum título público, você não vai comprar nada. Porque, não, isso aí é fé de que alguém vai pagar mais depois no futuro. Então, assim, eu acho que eu entendo o que ele quis dizer, mas se você for olhar por essa lente, nada no mundo tem valor. Muito bem colocado. Não tinha pensado dessa forma, mas muito bem colocado. Outro ponto, bolhas econômicas e o Bitcoin. Né? O Taleb argumenta que o Bitcoin compartilha características com bolhas financeiras históricas. Uma bolha da tulipa, sugerindo que a ascensão é impulsionada por uma euforia especulativa que inevitavelmente levará a seu colapso. Segundo Taleb, como ocorreu em outras bolhas, o Bitcoin pode acabar deixando muitos investidores com perdas significativas quando a bolha estourar. Cara, a gente tem aula disso no curso Fold, de bolhas econômicas, mostrando o comportamento. Eu acho que se torna meio difícil isso ser levado assim ao Bitcoin, principalmente já rebatendo a crítica anterior. Se há uma atividade industrial acontecendo por causa dele, já existe um certo uso nesse sentido. Para ele ser especulativo, ele tem que ter uma utilidade pequena na sociedade. E aí eu reforço a importância, e acho que você vai concordar comigo, que nós precisamos realmente aumentar as pontes do uso do Bitcoin como dinheiro. Puxa, com certeza. E não só mantê-lo como poupança, porque isso limita de maneira desnecessária as propriedades que o Bitcoin tem de soberania, de liberdade e de pessoas negociando, né? Assim, como um acordo sem interferências. Então, eu diria que se existe uma fragilidade nesta afirmação dele, seria em relação, né, assim, tentando concordar com o ponto de vista dele, seria justamente essa questão da necessidade e se o Bitcoin entrar numa espiral de falta de uso e ser apenas uma coisa muito utilizada só pela poupança e não do uso monetário, né, das trocas voluntárias. Tá. Então, eu vejo o seguinte, eu entendo quando o cara ele traz a ideia de que o Bitcoin é uma bolha, porque você teve uma valorização muito elevada, né? O ativo que mais valorizou em toda a história do mundo em tão curto espaço de tempo. Maravilha, né? Então o cara vem com essa ideia de, porra, é uma bolha. Beleza. A gente não crê que o Bitcoin é uma bolha, a gente já apresentou diversos argumentos, igual o Hugo falou, temos aula lá no curso Fold. Mas, se eu fosse deixar um pensamento acerca do Bitcoin não ser bolha para mim, é o seguinte: você compra, sei lá,
Você compra um ETF lá nos Estados Unidos, né? Que é o maior mercado do mundo e, sei lá, é extremamente seguro e tudo mais. Ele sobe em média 10% ao ano, ele te paga dividendos, tudo mais. Ele é estável de crescimento há mais de 50 anos. Beleza. Só que, se você for pensar, ele é sustentado, entre aspas, por empresas e pessoas que movimentam um dinheiro que é infinitamente impresso pelo Fed. Ele não tem lastro em nada, ele não tem base em nada. Só tem várias pessoas trabalhando naquilo. Então, assim, aonde que o Bitcoin seria tão diferente disso, se ele também não tem lastro em nada? Como que você alega que ele é uma bolha só porque ele tem menos tempo? Eu acho que sim, você vai ver esse ataque mais vezes, mas ele não tem tanto fundamento se você for olhar o resto do mundo através dos olhos de quem entendeu como que funciona toda a economia mundial, né? A ideia que a gente traz lá no curso, tudo mais. Quando você vê de forma crítica como funciona o mundo fiduciário, você vê que Sim. tudo é uma bolha aí, na verdade, menos o Bitcoin. Então, Sim. enfim, é um raciocínio. Se até imóvel, que é uma necessidade real, virou uma bolha especulativa, né? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque o dinheiro que você paga aquele imóvel, ele tá sendo impresso, jogado para todo mundo. Então, tipo assim, tá todo mundo jogando preço para cima, inventando financiamento, inventando taxa, e sabe? Tá E uma coisa criando um maluca. mercado, né? Assim, nos Estados Unidos ainda tinha o mercado dos CDOs, né? Uma aplicação real de $1 milhão virava 50 milhões nesse cassino de apostas que virou, né? Então, Exatamente. o dinheiro real era muito pequeno no meio de tanta especulação. Então, e até imóvel pode ser uma bolha. Então, se é para concordar com ele, sim, Bitcoin pode ser uma bolha, como tudo pode ser, né? Exatamente. Acho que se é para concordar com ele, tem que ser nesse termo. Tem que ser para tudo, exatamente. Tem que ser para tudo. Outros dois pontos que eu acho interessantes a gente só comentar aqui é o seguinte: se a gente não usar Bitcoin como moeda de troca, eu ainda acho que ele tem um valor que tira ele da escala especulativa, que é a possibilidade de você ter um ativo que, se feito uma boa gestão, ele é inconfiscável e ele está imune a essas ingerências governamentais. Top. Sim. Só de você tem esses benefícios. Se ainda assim você nos ouve e você o utiliza para fazer transações, para você usar para trocas voluntárias entre pessoas, pagamentos usando o Bitcoin, você já cria outra demanda, você já cria outro uso para o Bitcoin e que o desclassifica ainda mais como uma possível bolha. Então você já tem mais utilidade para esse bem que veio com essa intenção, vide o white paper de Satoshi. E assim, você fazendo isso, você só vai fazer com que o Bitcoin esteja mais afastado, né, dessa nomenclatura. Não que eu ache que a nomenclatura atrapalhe o Bitcoin pelo que ele é. O Bitcoin é o que é, independente de que você chamar ele de bolha ou não. Mas quando você tem mais pessoas utilizando para trocas, a troca mesmo é uma coisa que fica mais visível, fica mais na cara do que o buy and hold, o hodl eterno. Então, se você está fazendo a troca, você movimenta um mercado, as outras pessoas veem e isso começa a se tornar mais comum e você quebra esses paradigmas. Um pequeno detalhe. Só complementando esse pequeno detalhe seu, lembre-se que você não precisa escolher entre holdar ou usar. Você pode usar e holdar, tá? São dinheiros diferentes, né? Você pegar o seu... você não ficar com o seu capital de giro em moeda fiat e utilizar isso rodando o Bitcoin, tá? É diferente uma coisa. Sua poupança continua guardadinha lá, você não mexe nela, tá? Só para deixar claro, né? Porque... Gestão de dinheiro, tá? Se você não sabe fazer, nosso curso está aqui disponível para você, tá? Exatamente. Outro ponto que ele levanta: sustentabilidade e escalabilidade. Esse eu acredito que é o que mais errou.
Ele levanta preocupações significativas sobre a sustentabilidade do Bitcoin, focando principalmente no alto consumo energético associado à mineração e na viabilidade do ativo a longo prazo. Ele argumenta que o impacto ambiental e os desafios de escalabilidade podem limitar o futuro do Bitcoin, tornando-o insustentável em um mundo mais consciente das questões climáticas. Esta foi horrorosa. Né? Primeiro é que, assim, a energia que o Bitcoin utiliza hoje, ela é ínfima comparada à energia utilizada do sistema fiduciário. Se quiser, não precisa acreditar na gente. Quando terminar esse episódio, vai numa agência bancária, pleno funcionamento, no verão, para ver os caras lá botando o negócio a 20 graus, um monte de ar-condicionado. Entenda qual é a energia do carro-pipa indo... carro-pipa. Caminhão. Carro forte indo para um lugar para o outro, né? Levando dinheiro, transportando valores, usando diesel, uma série de coisas assim. Quanto custa para ligar uma impressora de dinheiro, né? Servidores para crédito e para transferências interbancárias que precisam estar 24 horas, 7, tecnologia de ponta funcionando. Servidores de Mastercard e Visa, quando eles estão processando milhares de transações por segundo. Então, entenda que o Bitcoin usa pouca energia e, principalmente, ele busca energia ociosa. Temos episódio falando disso detalhadamente, principalmente porque impacta na mineração, que busca isso, né? Essa eficiência da mineração busca essa questão. Questões climáticas dá um episódio para isso, mas entenda que o planeta já foi muito mais hostil em termos de climático, né? Assim, e não existe nenhum ano nos últimos 1000 anos que tenha se comportado exatamente igual à média o ano inteiro. Então, média para esses tipos de cenário global e de longo prazo são extremamente ruins para medir alguma mudança significativa ou uma mudança real e sustentada que não esteja fora dos próprios ciclos da Terra e principalmente do Sol, que tem um papel mais importante de todos no nosso clima. Então a atividade solar tem impacto maior do que a própria atividade da Terra no longo prazo e principalmente da atividade antropológica, que somos apenas meros macacos com ansiedade. Né? É muito bom aquele meme do você é um no universo, né? Sim, você é um pontinho aqui pagando imposto para pedófilos. Pesado, mas verdadeiro. Escalabilidade, eu diria que tem talvez a velocidade de entrega das demandas não sejam atendidas, principalmente porque estamos lidando com open source. Mas creio que tem aparecido projetos, né, com opções open source, com opções de escalabilidade, com maior ou menor privacidade. Algumas delas em episódios como Lightning, Liquid, onde falamos especificamente de cada um desses sistemas, pontos positivos, pontos negativos. Eu concordo que existe uma demanda de Layer 1 que deveria ser melhor administrada pelos desenvolvedores. Não sei se isso pode ser um problema para o Bitcoin, mas vou citar o que eu falei com uma conversa com o Voepa, uma live que a gente fez. Eu e o Felipe fizemos uma live em dias diferentes. Fiz um dia, o Felipe fez na outra. Mas uma das coisas que eu falei na live do Voepa, eu falei, olha, se o Bitcoin não tem capacidade de lidar com todo o sistema global de transações, o mundo cripto já tem. Então, talvez a gente não tenha o Bitcoin, né, um mercado multimoedas de criptomoedas livre. Talvez seja um cenário mais realista no curto prazo. E depois as alterações vão indo, enfim, pode ser que o Bitcoin torne-se o único, ou a gente tenha muito menos opção do que tem hoje. Mas realmente essa capacidade de lidar o mercado cripto com transações já tem hoje em dia. Tá.
Meu take acerca de sustentabilidade e escalabilidade. Primeiro, coisas simples, né? Porque rápido. Eu acho sim, o Não, Bitcoin ele tome é seu tempo. não, é papo, vapt-vupt. Vamos lá, sustentabilidade. O Bitcoin para mim ele é sustentável. Sim, ele é sustentável no longo prazo. Ah, mas ele gasta muita energia. Claro que gasta. Acho que não gasta. Vai lá em Las Vegas e vê se tudo aquilo lá não gasta muita energia. E aí você coloca e compara o nível de desenvolvimento da população de países que gastam mais energia com países que não têm gasto de energia, por exemplo, Coreia do Norte, praticamente. Não tem, o gasto é mínimo, né? Aquela foto de você olhando do espaço, né? E você vê os países mais desenvolvidos com mais luzes e os menos desenvolvidos e mais pobres com menos luzes. É um gasto energético aquilo. E não tem problema nenhum. Eu não estou criticando eles gastarem. Que bom que eles podem gastar. Eu espero que eles possam gastar cada vez mais. O Bitcoin gasta energia e tá ótimo, tá? Faz parte. Você não é possível que você ia Ele não imaginar. gasta, ele monetiza, né? Não, As sim, pessoas eu não. preferem minerar Bitcoin do que usar a energia para outra forma. Isso não é gasto, é investimento. Não, eu nem tô entrando nesse detalhe. Eu tô falando realmente assim, não, beleza, ele torra, tranquilo. Uhum. Só que assim, você acha mesmo que num mundo, quando você consegue criar um dinheiro completamente apolítico, que existe em todos os países do mundo, que funciona numa rede descentralizada, que não tem dono e ninguém mandando, você queria que ele também fosse o quê? Eco-friendly? Porra! Tipo, sabe? É querer demais? Então, assim, tá bom, é bom que ele gaste energia, não é problema, tá? Não vejo como problema. Tudo bem, a gente já fez várias críticas em outros episódios, sim, eu sei, né? É um disclaimer, mas, Não, mas mas... o gasto de energia para mim nunca foi problema, cara. Para Não, mim não é é, bem a cara, não que a é. gente entrevistou com o Diego Collin. A gente está subindo, isso incentiva a gente a subir na escala de Kardashev. Não. Utilizar antes energia que era queimada em gás. Então, assim, tá se usando coisas que antes não eram. A humanidade está se tornando mais eficiente, cara. Isso, Não, eu acho maravilhoso, beleza. E questão de escalabilidade, sim, a gente sabe que o Bitcoin não é envolvendo todas as criptomoedas a mais escalável de todas, né? Ele tem algumas limitações acerca de transações por segundo, etc, né? Temos boas soluções, não é ideal, eu sei, mas a gente tem soluções como, por exemplo, o Lightning Network. Tá, não é o ideal, eu sei que não é o ideal, mas uhum. é uma solução. Depois que todo mundo estiver usando e falar assim, não, realmente não dá para usar por causa daquele gargalo, aí beleza, aí eu aceito você falar que ele não é escalável. Enquanto o pessoal não está usando, não tem como você falar. Não tem como eu ficar aqui da minha casa sem comprar pelo menos 2 ou 3 coisas no dia usando Bitcoin e falar, isso aí não escala. Porra, você nem transaciona, como é que você vai falar que não escala? Então, assim, Bom ponto. pontos acerca de escalabilidade é isso. O que você falou sobre outras criptomoedas, né, no mundo serem também escaláveis, adotadas, utilizadas, etc., a gente já trouxe no episódio de USDT, Uhum. falando de dólar Tether, falando de você usar stablecoins. Então, recomendo que vocês ouçam para vocês verem a nossa opinião acerca disso. Tem muita utilidade você usar, por exemplo, o SDT, outras stablecoins que vão atuar em outras redes que não a do Bitcoin. Tem muita utilidade, a gente fala melhor sobre isso lá. Ainda assim, eu não acho que refuta nem a questão da escalabilidade, muito menos da sustentabilidade. Sim, muito bem colocado. Outro ponto, Bitcoin como reserva de valor. Taleb argumenta que Bitcoin não é adequado como reserva de valor devido à sua extrema volatilidade e falta de estabilidade. Ele sugere que, ao contrário de ativos tradicionais como o ouro, o Bitcoin não oferece a segurança necessária para preservar riqueza ao longo do tempo. Aí é um outro problema, né? Assim, eu acho que é um pouco do problema de um mundo com excesso de informação. Porque há alguns milhares de anos, as pessoas não tinham o preço de tudo em ouro
no alcance da mão. E hoje a gente tem o preço do Bitcoin ao alcance da mão. Só eu mesmo tenho um aqui na minha frente no Nerdminer, né, que fica me avisando. Enfim, a gente tem o preço de tudo muito facilmente. Então a gente vê essas flutuações, né? Você acha que o preço das coisas ou de residências na Espanha, na época da peste bubônica, caiu ou subiu em relação ao ouro? Óbvio que caiu, ninguém tinha, tá todo mundo morrendo, mas isso não estava tão precificado em APIs que atualizam minuto a minuto. Então, preço no momento de um ativo que tem 15 anos é extremamente complicado para cravar que ele não é uma boa reserva de valor. Há especulação, há volatilidade, há falta de estabilidade. Mas ele não ser adequado, você precisa olhar a janela temporal com que você está vendo isso. Quem comprou em 2010 discorda ferozmente desta afirmação, né? Então, quem comprou em 2011, 2012, 2013 discorda ferozmente, porque e está segurando, mostra que é uma excelente reserva de valor. Então, é preciso entender o potencial do Bitcoin como ativo e o que papel ele vai desempenhar. E isso muda toda hora. O ETF deu ao Bitcoin, por exemplo, uma característica de reserva de valor ou de facilidade de acesso para ser usado como reserva de valor especulativa muito grande. Então, se o mercado de ouro que tinha 5.000 anos, o ouro sextuplicou de valor nos 6 anos seguintes que ele virou ETF, por que algo assim não pode acontecer com o Bitcoin, que tem 15? Então, pera lá, né? Vamos analisar as coisas nas devidas janelas temporais. Precisamos ir com calma, não dá para cravar isso ainda. A comparação que a gente deveria fazer, né, com isso é mais no fato de que a gente tá na época lá atrás do Império Romano, onde o pessoal começou a usar ouro. E tal, cara, esse saquinho de ouro aí, maneiro e tal, né? Pô, você tá carregando seu dinheiro aí, beleza, interessante. É assim, a gente tá muito no início. Então, não, sabe, cara, 15 anos atrás, não deu tempo nem do seu avô usar o negócio, não, é o seu pai. Exato. E olhe lá, se não você, dependendo da sua idade. 15 anos é muito recente. Então, assim, é uma coisa que surgiu na sua vivência ali. Então, tá muito incipiente para se falar nisso. Beleza. Bitcoin, sim, ele é volátil, tá? Mas, cara, tá muito no início para você falar isso ou não. E detalhe, né? Acerca de reserva de valor. Não é reserva de valor. Olha, se você for olhar o gráfico de longo prazo, é sim. Mas tudo bem, né? E porque eu conheço não sei quem que comprou ano passado e perdeu tudo e tal. Tá, beleza, mas no longo prazo o gráfico só sobe, só subiu até hoje, né? Sim, então, sim. Não tem uma janela de 5 anos que você não tem um valor maior do Bitcoin. Exatamente, né? Não tem. O pessoal ele quer ficar rico com Bitcoin em 45 dias. Então, assim, é um Pix de R$150 para BIP. Porque aí é uma boa reserva de valor, não faz sentido, né? Porra, não. A gente ainda tá num processo muito grande de descoberta de preço e utilidade do Bitcoin, então calma lá. Tem que ter isso claro na hora de investir, né? Outro ponto, volatilidade e função monetária. Taleb argumenta que volatilidade extrema do Bitcoin impede que ele funcione eficientemente como moeda. Segundo essa visão, a instabilidade de preço do Bitcoin dificulta seu uso como unidade de conta, meio de troca e reserva de valor, que são os 3 pilares fundamentais de uma moeda funcional. Tá, vamos lá. Taleb nunca esteve no Brasil na final da década de 80, início da de 90. Então ele não sabe o que é utilizar uma coisa que oscila de preço, na verdade, no caso da moeda na inflação, era só para baixo, né?
Mas sim, dá para usar. É só você saber os momentos certos de fazer swap. Isso pode ser incômodo, mas não impede, né? Lógico que isso impede em larga massa, eu diria que sim, que as pessoas não estão acostumadas. Mas essa instabilidade de preço faz isso, realmente prejudica essas características. Reserva de valor, a gente já falou acima, que é muito cedo, né? Unidade de conta ainda muito cedo, claro, a gente ainda tem o padrão dólar e é ele que vai continuar e provavelmente nós não estaremos vivos quando isso mudar para um outro padrão monetário, né? Já explicamos isso até em, em episódios, né? Principalmente do financiamento lá, dos empréstimos, então a gente vai ter isso muito tempo. Então são situações que podem ser contornadas, principalmente, como eu falei, como meio de pagamento, o seu holding está lá, o que você vai utilizar sobre o meio de pagamento tem que ser feito o swap muito na mesma hora, por isso existem soluções rápidas para isso, né? Corretoras com KYC, tudo direitinho, você está usando como pagamento, deixou o lastro bonitinho, não tem problema, porque você está usando como pagamento. É diferente do seu hold, onde você busca mais privacidade, uma série de coisas assim. E aí a gente sempre indica o nosso parceiro Sovereign Swap, que não vai fazer o seu pagamento do cafezinho. Este é pensando em poupança, longo prazo, privacidade. As corretoras que têm saque por Lightning, coisa assim, elas sim funcionam muito bem e atendem muito bem esta demanda como uso como moeda. Então podem ficar lá, enfim, fazer lá, até porque você está usando um dinheiro para gastar, né? Bem colocado. Um detalhe só que eu queria também falar é o seguinte: a gente falou, né, aqui de volatilidade e tal. Se você for olhar hoje, no dia que a gente está gravando, sendo hoje dia 22 de agosto de 2024, hoje o dólar variou 2% em relação ao real. Só hoje. Você compara, né? Então, assim, não, mas, cara, tipo assim. Faz sentido. É porque 2% o pessoal. é absurdo, cara. Cara, 2% é absurdo para moeda fiduciária, meu amigo. Tá maluco? Moeda fiduciária não pode variar assim em relação de um para outro. Você tá pesquisando aí, né? Você vai ver 1,85 de variação hoje. Caraca. Cara, olha só. Beleza, não é comum e tal, mais ou menos. Se você for pegar 2024. Para você ter ideia, euro hoje foi meio atípico também. Ele variou 0,34 em relação ao dólar. Então. Isso é atípico, tá? Então, assim, no caso, é atípico, eu sei, né? Mas ainda tá um pouco melhor. Então, assim. Sim, são 5 vezes menos, né? O Bitcoin, porra, é volátil. Tá, beleza, ele é. Eu sei que ele é volátil, mas ele começou anteontem. Agora, cara, se você fosse fazer conta em dólar das coisas aqui no Brasil, por exemplo, no início de 24 e agora no meio de 24, 2024, né, cara, você vai ver uma baita, uma volatilidade que você... E aí? Você vai levantar a bandeira falando que, nossa, esse tal de real não pode ser usado como moeda, visto que ele é muito volátil? Não. Só assim, pra você foi até ver aqui o que está acontecendo com o euro. Ele teve 3 dias de um rally de alta, que ele saiu de 1,09 e foi para quase 1,011,5 e agora tá voltando um pouco, ou seja, deu uma espivitada aí, mas olha o que a gente tá falando, né? 1,0... Tô falando de 2 centavos. Cara, enfim, é muito diferente do que a gente olhar no real e olhar 15 centavos um dia. Porra, isso aí é surreal, cara. Ó, vou te mostrar aqui. Euro BRL em... Só para constar, né? Euro a R$6,21. Isso dia 22/8 que a gente tá gravando, tá? Só pra... aqui, eu tô vendo aqui o gráfico de um dia no Google. 6,20. O 6,10 no início do dia. Nossa. Fim do dia agora, 6,21. Ele saiu de 6,10 para 6,21, um dia. Absurdo. Completamente absurdo. Muita. Como é que você faz compra internacional assim? Como é que você fecha contrato de longo prazo de fornecedor em dólar? Você não faz. Exatamente.
Exatamente. É por isso que o pessoal da Sovereign Swap lá falou com a gente, que eles fecham um contrato em dólar. Tudo bem, eles Exato. já não estão sediados no Brasil, né? Eles não estão no Brasil, né? Sim. E aí os caras atrelaram a dólar, porque dólar é dólar. Se você for fazer, não, beleza, eu vou atender brasileiro, mas eu vou botar em real, não vale. E assim, é aquela coisa, né? Aí os caras conseguem com isso derrubar a taxa de juros. Né? É, A taxa parte de 2% o mês. Brasil, você vai encontrar um empréstimo colateralizado que você faz a menos de 10% no Brasil? Você não acha. Então, assim, você derruba porque você tem estabilidade de planejamento. sim. Um leve jabá, né, para os nossos Claro, amigos da Sovereign Swap, claro. o arroba deles do Telegram está aqui embaixo na descrição. É que você pode pegar a nova modalidade de empréstimo. Hoje você não precisa de análise no SPC nem no Serasa. Como que você faz? Dá o seu Bitcoin como colateral, eles guardam tudo para você, fazem um empréstimo numa taxa muito melhor do que os bancos no Brasil. Fica tudo resolvido. É o novo normal, tá? É o novo normal. Se você não sabe ainda, Exato. comece a procurar. Sim. Outro último ponto, né, que ele fala, que a gente trouxe para cá. Taleb faz comparações entre o Bitcoin e outras moedas fiduciárias, ouro e outros ativos tradicionais, muitas vezes de maneira desfavorável ao Bitcoin. Ele argumenta que, ao contrário desses ativos, o Bitcoin carece de estabilidade, confiança institucional e utilidade prática. Bom momento para a gente trazer isso, né? Porque ele escreveu isso antes dos ETFs serem aprovados, então a confiança institucional, né? Trazendo dados, nós já estamos com quase 1 milhão de bitcoins. Dados de hoje, 22/8, dos 922 mil bitcoins em holding por ETFs. Ou seja, os ETFs já estão se aproximando do que é atribuído a Satoshi, que é o maior detentor conhecido de bitcoins. Então, é aquela coisa. Não há aceitação institucional, isso cai por terra. É lógico que o libertário aqui que vos fala olha tudo isso e pensa que desgraçada descentralização que nós estamos entrando. Mas não dá para dizer hoje que não há. Envelheceu mal este artigo do Taleb nesse sentido. Estabilidade a gente já falou no outro, e utilidade prática. Se tem alguma coisa que realmente eu posso concordar com ele é que nós ainda não estamos no uso da moeda Bitcoin como pagamento, dinheiro e tal, do jeito que poderia estar, e esta proteção às trocas soberanas entre indivíduos está num nível muito maior, né? Como a gente mostra no episódio sobre privacidade, como o Estado tem perseguido a privacidade dos indivíduos. Então, este é um ponto que eu acho que eu concordo com o Taleb no final das contas. Eu assim, é o que eu falei, eu não discordo de tudo do que ele fala. Eu acho que algumas coisas sim têm fundamento, né? Se você for olhar, é uma boa comparação, realmente, tá, estabilidade, beleza, confiança institucional, tá boa, tá, mas não é a melhor. Vai chegar, tá tudo bem, sabe? Eu acho que sempre existirão críticas, assim como tem para tudo, Sim, né? sim. Então, assim, não tem jeito. Não Tem tem. coisas que implementações melhorariam, mas aí é uma questão que a gente está lá sempre debatendo, enfim, é uma comunidade que precisa evoluir em uma série de coisas, né? Assim, não é um sistema perfeito, né? Enfim, então tem sempre coisas a serem corrigidas e melhoradas. Mas é isso, né? Estamos Isso aí. chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, deixa o like, deixa o joinha. Se estiver no YouTube, no canal do Cripto TV também, deixa o like, mande este vídeo para alguém que precisa ouvir o que foi conversado aqui, principalmente as pessoas que precisam de um pouco mais de conhecimento, de fundamento, justamente para poder argumentar, né? Eu tenho visto
principalmente no Twitter, o Avelino ganhando de lavada, porque a maneira que as pessoas argumentam com ele chega a me dar pena. Então, esse é um episódio que pode servir para aumentar a base conceitual das pessoas. E fica aqui o meu abraço ao grande amigo Avelino. Vocês vão ouvir muito a gente falar dele ainda com a gente, tá bom? Deixando um spoilerzinho. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.